Eles a chamaram de encantadora, de maga, de soberana devassa. 2000 anos de relatos transformaram uma das mentes mais brilhantes da antiguidade em mero objeto de desejo. Mas quem realmente foi Cleópatra Sete Filopátor? Para entender a mulher que desafiou Roma e quase mudou o rumo da história, é preciso retroceder 300 anos antes de seu nascimento, quando Alexandre, o Grande, conquistou o Egito e deixou seu general Ptolomeu I como governante daquela terra encantada às margens do Nilo. A linhagem ptolomaica dominava o Egito havia 3 séculos, quando Cleópatra nasceu em 69 a.C. Era uma dinastia de origem grega que se negava a se fundir com os habitantes nativos do Egito, preservando sua pureza étnica por meio de casamentos entre parentes, frequentemente entre irmãos e irmãs. Essa prática, que chocava até os próprios romanos, era encarada pelos ptolomeus como uma necessidade divina, imitando os matrimônios entre os deuses do Antigo Egito. Contudo, o custo dessa pureza era elevado. Loucura, deformidades e uma ambição desmedida de poder que tornavam cada sucessão uma carnificina. O Palácio Real de Alexandria havia se tornado um covil de traições, onde irmãos assassinavam irmãos, filhos envenenavam pais e mães estrangulavam filhos para proteger outros. Ptolomeu VIII matou seu próprio filho no colo da esposa. Cleópatra III ordenou a execução de um filho para favorecer outro. Bernice IV eliminou seu marido após apenas uma semana de união. Esse era o legado de sangue que aguardava a jovem Cleópatra enquanto dava seus primeiros passos pelos corredores de mármore do palácio. Seu pai, Ptolomeu XII, conhecido como Auletes, o flautista, era um governante fraco que havia comprado seu trono com ouro romano. Quando os habitantes de Alexandria se revoltaram contra sua submissão a Roma, ele fugiu covardemente para a capital italiana, deixando suas filhas mais velhas, Trifena e Bernice IV, no comando. Mas as irmãs logo entraram em conflito. Trifena morreu em circunstâncias misteriosas e Bernice IV assumiu o poder absoluto até que seu pai retornasse com legiões romanas, executando-a publicamente como advertência. Foi nesse ambiente de traição e violência que Cleópatra cresceu. Diferente de seus antepassados, ela não se isolou em sua torre de marfim grega. Desde cedo, demonstrou uma curiosidade intensa pelo mundo ao seu redor. Enquanto seus irmãos brincavam com soldadinhos de ouro, ela devorava os rolos da grande biblioteca de Alexandria, absorvendo conhecimentos de filosofia, matemática, retórica, história e línguas. Foi a primeira governante ptolomaica em 3 séculos a aprender o idioma egípcio, conversando fluentemente com escribas e sacerdotes locais que seus ancestrais desprezavam. Aos 12 anos, Cleópatra já dominava 9 idiomas: grego, egípcio, hebraico, árabe, etíope, troglodita, latim médio e pártico. Sua mente absorvia informações como uma esponja, mas não era apenas uma estudiosa. Possuía uma inteligência prática afiada, observando como seu pai negociava com comerciantes, bajulava embaixadores romanos e manipulava os sacerdotes de Ptah para manter sua legitimidade divina. Ela entendia que o poder não vinha apenas do sangue, mas da capacidade de fazer os outros acreditarem em sua autoridade. O Egito de sua juventude era uma sombra de sua antiga grandeza. As pirâmides ainda se erguiam imponentes no horizonte, mas os verdadeiros faraós jaziam mumificados havia milênios. Alexandria continuava sendo a maior cidade do mundo depois de Roma. Seu farol guiava embarcações de todos os continentes conhecidos. Sua biblioteca guardava o saber da humanidade, mas tudo isso estava hipotecado aos banqueiros romanos. Cada colheita de trigo, cada libra de ouro extraída das minas da Núbia, cada imposto cobrado dos templos ia parar nos cofres dos credores em Roma. Roma não era mais apenas uma cidade distante além do mar.
era uma presença constante em Alexandria, representada por mercadores arrogantes, generais ambiciosos e diplomatas que falavam como se já fossem donos do Egito. Cleópatra via como seu pai se humilhava diante desses homens, aceitando suas ordens com um sorriso subserviente, vendendo a dignidade de uma dinastia milenar por promessas de proteção romana. E jurou a si mesma que jamais seria tão fraca. Quando Ptolomeu XII morreu em 51 a.C., deixou o trono para Cleópatra, então com 18 anos, e seu irmão Ptolomeu XIII, de apenas 10 anos, seguindo a tradição ptolemaica de corregência entre irmãos. Mas Cleópatra não tinha intenção de dividir o poder com uma criança manipulada por tutores ambiciosos. Ela havia esperado por esse momento toda a vida, preparando-se meticulosamente para governar não apenas como mais uma rainha fantoche, mas como a restauradora da glória egípcia. A coroação de Cleópatra VII foi um espetáculo calculado para impressionar. Vestida com as roupas tradicionais de Ísis, a deusa mãe do Egito, ela se apresentou ao povo não apenas como uma soberana grega, mas como a encarnação divina da própria terra do Nilo. Falou em egípcio com os camponeses, em grego com os comerciantes alexandrinos e em latim com os diplomatas romanos. Pela primeira vez em 3 séculos, uma governante ptolomaica se conectava diretamente com todos os seus súditos. Mas seu irmão Ptolomeu XIII, embora criança, estava cercado por conselheiros experientes e famintos de poder. Potino, o eunuco-chefe da corte, Aquilas, comandante das tropas reais, e Teodoto de Quios, tutor do jovem rei, formavam um triunvirato que via Cleópatra como uma ameaça aos seus próprios interesses. Sussurravam no ouvido do menino que sua irmã mais velha planejava eliminá-lo, que desprezava as tradições ptolemaicas e que sua popularidade entre os egípcios nativos era uma traição à pureza grega da linhagem. Cleópatra percebia as intrigas, mas subestimou a determinação de seus inimigos. Acreditava que sua inteligência superior e seu carisma natural seriam suficientes para manter o controle. Concentrou-se em reformas administrativas, buscando maneiras de reduzir a dependência econômica de Roma, incentivando o comércio com a Índia e a Arábia, reorganizando a cobrança de impostos para aliviar o fardo sobre os camponeses. Eram políticas inteligentes e necessárias, mas que irritavam os grupos de interesse estabelecidos. A crise final veio com a fome. O Nilo, fonte de vida do Egito, falhou em sua inundação anual, deixando os campos ressecados e os celeiros vazios. O povo olhava para seus governantes esperando milagres, como havia feito por 3 milênios. Cleópatra organizou a distribuição dos estoques reais, abriu os tesouros dos templos para comprar grãos de outros países, mas não foi suficiente. Nas ruas de Alexandria, vozes começaram a murmurar que os deuses estavam descontentes com uma rainha que quebrava as tradições. Potino aproveitou o momento. Convenceu Ptolomeu XIII de que Cleópatra havia trazido a maldição divina sobre o Egito ao se aproximar demais dos plebeus egípcios. Em uma manhã de inverno de 48 a.C., Cleópatra acordou para descobrir que as tropas reais haviam cercado seus aposentos. Aquilas havia assumido o comando militar e declarado Ptolomeu XIII como único governante legítimo do Egito. Ela tinha poucas horas para deixar Alexandria ou enfrentar o mesmo destino de sua irmã Bernice IV. Mas Cleópatra não era Bernice. Aos 21 anos, ela já havia desenvolvido uma rede de contatos que se estendia muito além dos muros do palácio. Sacerdotes leais a ajudaram a escapar pelos túneis secretos que ligavam o palácio ao templo de Ísis. Mercadores sírios providenciaram navios para levá-la através do delta do Nilo. Chefes beduínos ofereceram escolta através do deserto até a fronteira com a Síria, onde ela estabeleceu sua base no exílio. A personalidade de Cleópatra se revelou plenamente durante esse primeiro exílio.
onde outros governantes depostos teriam se lamentado e implorado por misericórdia, ela imediatamente começou a planejar seu retorno. Com os poucos tesouros pessoais que conseguiu levar, recrutou mercenários sírios, soldados árabes, desertores das legiões romanas e aventureiros de todo o Mediterrâneo Oriental. Não era um exército impressionante, mas era leal a ela pessoalmente, não à dinastia ptolomaica nem ao Egito, mas à mulher extraordinária que prometia recompensas generosas e glória eterna. Durante meses, ela estabeleceu uma corte no exílio na cidade de Ascalão, na Palestina. Ali, demonstrou pela primeira vez suas habilidades diplomáticas excepcionais. Negociou alianças com tribos árabes, prometendo-lhes territórios egípcios em troca de apoio militar. Estabeleceu contatos comerciais com mercadores judeus, oferecendo-lhes privilégios especiais em Alexandria quando retomasse o poder. Mais importante, manteve canais de comunicação secretos com alexandrinos influentes que crescentemente se desiludiam com o governo incompetente de Ptolomeu XIII. Seu irmão, controlado pelos 3 conselheiros, mostrava-se incapaz de resolver os problemas do Egito. A economia continuava em crise, a fome persistia e revoltas camponesas eclodiam pelo Vale do Nilo. Roma começava a perder a paciência com a instabilidade de seu fornecedor de grãos mais importante. Era apenas questão de tempo até que algum general romano decidisse intervir diretamente nos assuntos egípcios. Cleópatra estava se preparando para uma invasão militar quando soube que Júlio César havia chegado a Alexandria perseguindo Pompeu Magnus, seu rival na Guerra Civil Romana. Esta notícia mudou completamente seus planos. Em vez de reconquistar o trono pela força, ela viu uma oportunidade de recuperá-lo através da diplomacia e da sedução. Mas não a sedução física de que falam as lendas posteriores. A verdadeira arma de Cleópatra era sua mente brilhante, sua cultura vasta, sua capacidade de fazer qualquer homem se sentir o mais inteligente e poderoso do mundo, enquanto ela sutilmente o guiava na direção que desejava. O encontro com César seria o momento decisivo de sua vida. Ela sabia que tinha apenas uma chance de impressionar o homem mais poderoso do mundo. O fracasso significaria não apenas o fim de suas ambições pessoais, mas o fim da própria dinastia ptolomaica e a transformação do Egito em mais uma província romana comum. Júlio César chegou a Alexandria em outubro de 48 a.C., como um fugitivo glorioso. Havia acabado de esmagar as forças de Pompeu Magnus na Batalha de Farsália, mas seu inimigo havia escapado e buscado refúgio no Egito. César trazia apenas 2 legiões, cerca de 4.000 homens, e uma dívida astronômica que Ptolomeu XII havia contraído com banqueiros romanos. Oficialmente vinha cobrar 10 milhões de denários. Na realidade, buscava os recursos necessários para consolidar sua vitória na Guerra Civil e estabelecer seu domínio sobre Roma. Ptolomeu XIII e seus conselheiros cometeram um erro fatal ao tentar agradar César. Pensando que o romano ficaria satisfeito, ordenaram o assassinato de Pompeu quando este desembarcou em Alexandria. Cortaram sua cabeça e a apresentaram a César como um presente. Mas o ditador romano ficou horrorizado. Pompeu havia sido seu genro, seu parceiro no primeiro triunvirato, seu inimigo honrado. Assassiná-lo covardemente era uma ofensa à dignidade romana e transformava o Egito em um aliado não confiável. Cleópatra soube imediatamente que este era seu momento. Enquanto seu irmão se isolava no palácio, aterrorizado pela cólera de César, ela planejou seu retorno triunfal a Alexandria. A lenda diz que se escondeu dentro de um tapete que foi desenrolado aos pés de César, mas a realidade foi mais sofisticada. Apolinário, um siciliano que servia como seu agente em Alexandria, organizou sua entrada secreta no palácio através dos túneis que ela conhecia desde a infância.
O primeiro encontro entre Cleópatra e César não foi um caso de paixão à primeira vista, mas um duelo intelectual entre duas mentes excepcionais. Ela se apresentou não como uma suplicante, mas como uma aliada em potencial. Falou com ele em latim perfeito, demonstrando conhecimento íntimo da política romana, citando seus próprios discursos no Senado, elogiando suas campanhas militares com detalhes que impressionaram o veterano general. César, aos 52 anos, estava acostumado a bajuladores e cortesãs, mas raramente encontrava uma mulher que pudesse discutir filosofia, estratégia militar e administração imperial em pé de igualdade. Cleópatra não ofereceu seu corpo a César. Ofereceu sua mente e os recursos do Egito. Explicou-lhe que Ptolomeu XIII era uma marionete nas mãos de conselheiros incompetentes, que o Egito, sob sua liderança, poderia se tornar o celeiro de Roma e a base para futuras conquistas no Oriente. Falou de Alexandria como a segunda cidade do mundo, de sua biblioteca como repositório de todo o conhecimento humano, de suas rotas comerciais que se estendiam até a Índia e a China. Pintou um quadro de parceria entre Roma e Egito, não de dominação e subserviência. César ficou fascinado não apenas pela inteligência de Cleópatra, mas por sua visão de grandeza imperial. Ele mesmo sonhava com um império que se estendesse muito além das fronteiras tradicionais de Roma, incorporando as antigas civilizações do Oriente. Cleópatra representava a possibilidade de realizar esses sonhos através de aliança, não apenas de conquista. Além disso, ela controlava recursos que ele desesperadamente necessitava: ouro núbio, trigo egípcio e acesso às rotas comerciais orientais. A Guerra Alexandrina começou quando Potino tentou assassinar César durante um banquete real. O ditador romano sobreviveu apenas porque Cleópatra havia colocado seus próprios guardas entre os convidados. A partir deste momento, César e Cleópatra se tornaram aliados oficiais contra Ptolomeu XIII e sua facção. O que se seguiu foi um dos conflitos mais dramáticos da antiguidade. O senhor de Roma e a rainha do Egito defendendo o palácio real contra um exército egípcio determinado a expulsá-los. Durante 4 meses, eles resistiram ao cerco. César demonstrava diariamente por que era considerado o maior general de sua época, improvisando fortificações, organizando sortidas devastadoras, mantendo o moral de suas tropas. Cleópatra provou ser uma parceira à altura, usando sua rede de contatos para garantir suprimentos, negociando com chefes tribais para abrir frentes secundárias, mantendo a lealdade dos alexandrinos com sua presença corajosa nas muralhas. A virada veio quando Mitridates de Pérgamo chegou com reforços romanos e aliados asiáticos. Na batalha final do delta do Nilo, as forças de César e Cleópatra esmagaram completamente o exército de Ptolomeu XIII. O jovem faraó morreu afogado no Nilo durante a fuga, encerrando simbolicamente a resistência à nova ordem. Aquilas foi executado. Potino havia sido morto anteriormente por ordem de César, e Teodoto fugiu para nunca mais ser visto. Com a vitória militar, Cleópatra se tornou a única governante do Egito, oficialmente casada com seu irmão ainda mais jovem, Ptolomeu XIV, mas na prática detentora absoluta do poder. Mais importante, ela havia conquistado não apenas o trono, mas o respeito e o amor de Júlio César. Durante os meses que passaram juntos no Palácio Alexandrino, desenvolveu-se entre eles uma relação que transcendia política e paixão. Eram duas mentes superiores que se reconheciam mutuamente, dois visionários que compartilhavam sonhos de grandeza imperial. O fruto desta união foi Ptolomeu XV, Filopator Filométor César, conhecido como Cesarião, Pequeno César. Nascido em 47 a.C., o menino representava as ambições supremas de Cleópatra: unir as dinastias Ptolomaica e Júlia,
criar uma ponte entre Oriente e Ocidente, estabelecer uma nova ordem mundial com Alexandria como sua capital oriental. César nunca reconheceu oficialmente a paternidade, mas também nunca a negou, e sua afeição pela criança era evidente para todos na corte. Em 46 a.C., Cleópatra fez sua entrada triunfal em Roma como convidada oficial de Júlio César. A visita não era apenas protocolar, era uma declaração política ousada que escandalizou a sociedade romana conservadora. Nunca antes um governante cliente havia sido recebido com tais honras na capital do império. César instalou Cleópatra e o pequeno Cesarião em sua vila nos jardins do Janículo, atravessando o Tibre, tecnicamente fora dos limites sagrados da cidade. Mas ainda assim, um gesto de intimidade que alimentou todos os rumores sobre o relacionamento entre eles. A presença de Cleópatra em Roma causou sensação imediata. Sua beleza era indiscutível, mas não era o tipo de beleza romana tradicional. Era exótica, oriental, carregada de mistério e poder. Usava cosméticos elaborados, perfumes raros, joias que brilhavam com pedras preciosas nunca vistas em Roma. Sua comitiva incluía escravos núbios, eunucos persas, astrólogos caldeus, criando um espetáculo de luxo oriental que fascinava e simultaneamente irritava os romanos tradicionais. Mais perturbador que sua aparência era sua inteligência. Cleópatra não se comportava como uma cliente submissa, mas como uma igual de César. Participava de debates no círculo íntimo do ditador, oferecia opiniões sobre política romana, demonstrava conhecimento íntimo da história e literatura latinas. Cícero, que a conheceu pessoalmente, admitiu posteriormente que sua erudição era impressionante, embora desprezasse sua influência sobre César. Outros senadores a viam como uma Circe oriental, que havia enfeitiçado o grande general romano. César, por sua vez, não escondia sua fascinação por Cleópatra. Ofereceu banquetes suntuosos em sua honra, exibindo tesouros egípcios no Fórum Romano, construindo um templo dedicado a Vênus Genetrix, onde colocou uma estátua dourada de Cleópatra ao lado da deusa ancestral da família Júlia. Era uma honra sem precedentes que sugeria uma integração permanente da rainha egípcia na vida romana. Durante os 18 meses que passou em Roma, Cleópatra estudou meticulosamente o funcionamento do poder imperial romano. Observava como César manipulava o Senado, como distribuía favores para manter lealdades, como equilibrava as demandas do exército com as necessidades da administração civil. Mais importante, percebia as tensões crescentes em torno da figura de César, a resistência republicana às suas ambições monárquicas, os sussurros sobre conspiração entre os senadores conservadores. Ela tentou sutilmente influenciar César a adotar modelos de governo orientais, onde a divindade do governante era aceita naturalmente. Falava-lhe sobre a eficiência administrativa dos reinos helenísticos, sobre a estabilidade proporcionada por dinastias hereditárias, sobre as vantagens de um império verdadeiramente multicultural. César ouvia com interesse, mas também com cautela. Sabia que Roma ainda não estava pronta para um rei, muito menos para uma rainha estrangeira. O relacionamento entre eles, durante este período, era complexo e multifacetado. Havia genuína afeição pessoal. César demonstrava carinho paternal por Cesarião e prazer intelectual na companhia de Cleópatra. Mas também havia cálculo político mútuo. César via no Egito a chave para suas ambições orientais. Cleópatra via em César a proteção necessária para manter sua independência face às pressões internas e externas. Os planos grandiosos começaram a tomar forma. César falava de campanhas contra os partos, de conquistas na Índia, de um império que se estenderia do Atlântico ao Oceano Índico.
Cleópatra se oferecia como sua parceira nestas aventuras, prometendo os recursos do Egito e seu conhecimento das rotas comerciais orientais. Juntos, sonhavam com uma nova Roma, mais cosmopolita e culturalmente rica, onde Oriente e Ocidente se fundiriam harmoniosamente. Mas os sonhos foram destroçados nos idos de março de 44 a.C. A conspiração senatorial contra César havia crescido durante meses, alimentada parcialmente pelo escândalo de seu relacionamento com Cleópatra. Brutus, Cássio e outros republicanos viam a rainha egípcia como símbolo da corrupção oriental que ameaçava destruir as virtudes romanas tradicionais. O assassinato de César não foi apenas um golpe político, foi também um repúdio xenófobo à influência estrangeira em Roma. Cleópatra soube da morte de César algumas horas após o assassinato. Imediatamente percebeu que sua posição em Roma se tornara impossível. Sem a proteção do ditador, ela e Cesarião estavam vulneráveis aos inimigos de César, que certamente os veriam como símbolos perigosos das ambições imperiais do morto. Na mesma noite, organizou sua fuga precipitada de Roma, levando apenas os tesouros mais valiosos e alguns servos leais. A viagem de volta ao Egito foi uma jornada através do desespero. Cleópatra havia apostado tudo em César e perdido. Mas durante a longa navegação pelo Mediterrâneo, sua mente brilhante já começava a formular novos planos. Roma continuava sendo a chave para a sobrevivência do Egito, mas agora precisaria de um novo protetor romano. A guerra civil, que inevitavelmente seguiria ao assassinato de César, ofereceria novas oportunidades para uma rainha inteligente o suficiente para escolher o lado vencedor. Ao desembarcar em Alexandria, sua primeira ordem foi a eliminação de Ptolomeu XIV. Seu irmão-marido havia se tornado um inconveniente, um possível foco de oposição interna patrocinada pelos inimigos de Roma. Cesarião, ainda uma criança, tornou-se seu herdeiro oficial, consolidando sua posição como única governante do Egito e preservando a esperança de uma futura restauração da aliança com Roma. A morte de Júlio César mergulhou Roma em caos. 3 homens emergiram da confusão para disputar sua herança. Marco Antônio, seu lugartenente mais experiente e cônsul no momento do assassinato. Otaviano, seu sobrinho neto e herdeiro legal de apenas 19 anos. E Lépido, comandante da cavalaria de César e controlador de importantes legiões na Gália. Após meses de guerra civil, os 3 formaram o segundo triunvirato, dividindo o mundo romano entre si. Antônio ficou com o Oriente, Otaviano com o Ocidente e Lépido com a África. Marco Antônio era tudo que César não era. Onde César era calculista, Antônio era impulsivo. Onde César era austero em seus hábitos pessoais, Antônio era hedonista. Onde César mantinha distância aristocrática, Antônio se misturava com soldados e plebeus, mas compartilhavam uma característica crucial. Ambos eram visionários que sonhavam com um império romano que transcendesse as fronteiras tradicionais. E ambos compreendiam que o Oriente, com suas riquezas e antigas civilizações, era a chave para realizar tais sonhos. Em 41 a.C., estabelecido em Tarso, na Cilícia, Antônio convocou Cleópatra para uma audiência. Oficialmente queria discutir a lealdade do Egito durante a recente guerra civil contra Brutus e Cássio. Na realidade, precisava desesperadamente dos recursos egípcios para financiar suas ambições orientais. Cleópatra inicialmente ignorou a convocação, calculando que sua ausência aumentaria sua importância aos olhos do triunvir. Quando finalmente decidiu atender, transformou a viagem em um espetáculo que se tornaria lendário. A chegada de Cleópatra a Tarso foi uma obra-prima de teatro político. Sua galera real, com velas de seda púrpura e remos de prata, navegou pelo rio Cídno enquanto ela se reclinava sob um dossel dourado, vestida como Afrodite.
Meninos vestidos de cupidos a abanavam com leques de plumas, enquanto suas servas, fantasiadas de nereidas, trabalhavam nos remos. Incenso queimava em braseiros de ouro, enchendo o ar com fragrâncias exóticas. Músicos tocavam flautas e liras, criando uma atmosfera de sonho que contrastava drasticamente com a austeridade militar do acampamento romano. Antônio, que havia convocado Cleópatra como um superior, convoca um subordinado, descobriu-se na posição de pretendente. Ela não veio ao seu encontro. Em vez disso, convidou-o para jantar em sua galera. O banquete que ofereceu superou em luxo qualquer coisa que o romano havia experimentado. Pratos de ouro e prata, vinho de Quios servido em taças incrustadas de rubis, iguarias de todo o mundo conhecido. Cada detalhe era calculado para impressionar e seduzir, não através da vulgaridade, mas através da demonstração de um refinamento e riqueza que Roma ainda não possuía. Mas como acontecera com César, a verdadeira sedução não foi física, mas intelectual. Cleópatra falou com Antônio sobre seus planos para o Oriente, oferecendo-se como guia em um mundo que ele conhecia apenas superficialmente. Descreveu as rotas comerciais que ligavam Alexandria, a Índia, a China, a Arábia. Pintou visões de campanhas gloriosas contra os partos, de conquistas que eclipsariam as de Alexandre, o Grande. Mais importante, ofereceu-se como parceira nestes empreendimentos, não como mera fornecedora de recursos. Antônio ficou embriagado não apenas pelo vinho de Cleópatra, mas por suas visões de grandeza imperial. Era um homem de apetites enormes, por comida, bebida, mulheres, glória. E ela oferecia a satisfação de todos eles em escala gigantesca. Ao contrário dos romanos aristocráticos que o rodeavam, sempre cautelosos e calculistas, Cleópatra compartilhava sua disposição para grandes gestos e riscos dramáticos. A aliança que se formou durante os dias de festa em Tarso era simultaneamente pessoal e política. Antônio encontrou em Cleópatra uma companheira que podia acompanhar seus excessos e simultaneamente orientar suas ambições. Ela encontrou nele um protetor romano mais maleável que César, mais disposto a aceitar uma parceria verdadeira em vez de apenas uma aliança de conveniência. Quando Antônio partiu para seus negócios romanos, Cleópatra retornou a Alexandria para preparar o terreno para sua nova aliança. Reorganizou as finanças egípcias para maximizar os recursos disponíveis para as campanhas de Antônio. Estabeleceu uma rede de espiões e agentes que se estendia de Alexandria a Roma, mantendo-se informada sobre as movimentações políticas no coração do império. Mais importante, começou a cultivar a imagem de si mesma não apenas como rainha do Egito, mas como parceira de Antônio na criação de um novo império oriental. 3 anos depois, em 37 a.C., Antônio retornou ao Oriente e imediatamente mandou chamar Cleópatra. Desta vez, não houve convocação formal nem demonstrações de superioridade romana. Eles se encontraram como parceiros iguais em Antioquia, onde celebraram um casamento que, embora não fosse reconhecido pela lei romana, Antônio já era casado com Otávia, irmã de Otaviano. Tinha plena validade pelas tradições orientais. A união de Antônio e Cleópatra representava mais que um romance. Era a criação de uma nova ordem política no Mediterrâneo Oriental. Combinava a legitimidade divina da dinastia ptolomaica com o poder militar romano, os recursos do Egito com a experiência administrativa de Roma. Era uma aliança que poderia, se bem-sucedida, rivalizar com o próprio poder de Roma e talvez até superá-lo. Mas também era uma aliança que inevitavelmente colocaria Antônio em rota de colisão com Otaviano, que controlava Roma e o Ocidente. A guerra entre os dois triunvíraos não era apenas uma disputa pessoal pelo poder, mas um confronto entre duas visões diferentes do futuro romano, uma mediterrânea e multicultural, representada por Antônio e Cleópatra.
outra tradicionalmente romana e ocidental, defendida por Otaviano. Os anos entre 37 e 31 a.C. marcaram o auge do poder conjunto de Marco Antônio e Cleópatra. Instalados principalmente em Alexandria, eles criaram uma corte que combinava o luxo ptolomaico com a grandeza romana, estabelecendo um centro de poder alternativo que rivalizava com a própria Roma. Alexandria voltou a ser não apenas uma grande cidade, mas a capital de um império que se estendia da Síria ao Sudão, controlando as rotas comerciais mais lucrativas do mundo antigo. A vida na corte alexandrina durante este período era um espetáculo contínuo de magnificência. Cleópatra e Antônio fundaram o Clube dos Inimitáveis, uma sociedade hedonística dedicada ao prazer refinado e aos excessos cultivados. Banquetes duravam noites inteiras, com pratos preparados por chefes trazidos de todo o Mediterrâneo. Vinho fluía de fontes de mármore, atores encenavam peças clássicas entre os pratos, e filósofos debatiam questões eternas enquanto dançarinas núbias executavam coreografias hipnóticas. Mas por trás da ostentação havia propósito político sério. Cada festa era uma demonstração de poder, cada convidado cuidadosamente selecionado para fortalecer alianças ou impressionar potenciais aliados. Reis clientes, mercadores ricos, generais romanos ambiciosos, sacerdotes influentes, todos eram cortejados através da hospitalidade lendária de Cleópatra e da generosidade de Antônio. Durante este período, nasceram os gêmeos Alexandre Hélios e Cleópatra Selene, seguidos 2 anos depois por Ptolomeu Filadelfo. Cada nascimento era celebrado como um evento cósmico, com astrólogos proclamando que as crianças estavam destinadas a governar o mundo. Cleópatra via seus filhos com Antônio como pontes entre Oriente e Ocidente, futuros governantes de um império que transcenderia as divisões tradicionais entre Roma e seus territórios orientais. O momento culminante de suas ambições chegou em 34 a.C., com as célebres Doações de Alexandria. Em uma cerimônia grandiosa no ginásio de Alexandria, Antônio e Cleópatra distribuíram vastos territórios entre seus filhos. Cesarião foi proclamado Rei dos Reis e co-governante do Egito. Alexandre Hélios recebeu a Armênia, a Média e todos os territórios partos que ainda seriam conquistados. Cleópatra Selene tornou-se rainha da Cirenaica e Creta. O pequeno Ptolomeu Filadelfo foi coroado rei da Síria e Cilícia. Para os romanos em Alexandria, a cerimônia pareceu um retorno triunfal da grandeza oriental. Para Roma, foi um escândalo intolerável. Antônio estava distribuindo territórios romanos a príncipes estrangeiros, tratando o império como propriedade pessoal. Pior ainda, estava implicitamente reconhecendo Cesarião como filho legítimo de Júlio César, desafiando a posição de Otaviano como herdeiro único do ditador morto. Otaviano, que havia passado anos consolidando cuidadosamente seu poder em Roma, viu nas doações de Alexandria a oportunidade perfeita para destruir definitivamente seu rival. Lançou uma campanha de propaganda sistemática contra Antônio e Cleópatra, retratando-os como traidores de Roma e ameaças à civilização ocidental. Antônio era pintado como um romano degenerado, corrompido pelos vícios orientais e controlado por uma feiticeira estrangeira. Cleópatra era demonizada como uma prostituta real que planejava escravizar Roma através de seus encantos malignos. A propaganda de Otaviano era brilhantemente calculada para explorar os preconceitos romanos mais profundos. Roma sempre havia visto o Oriente com uma mistura de fascinação e desprezo. Admirava suas riquezas e refinamento, mas desprezava o que considerava sua decadência moral e fraqueza política. Cleópatra representava tudo que os romanos tradicionalistas temiam sobre a influência oriental.
luxo que amolecia o caráter, sexualidade que corrompia a virtude, cosmopolitismo que diluía a pureza racial romana. A resposta de Antônio à propaganda de Otaviano foi desastrosa. Em vez de contra-atacar politicamente, ele e Cleópatra retiraram-se ainda mais profundamente para o mundo alexandrino, como se pudessem ignorar as realidades políticas romanas. Passavam mais tempo em festivais e cerimônias religiosas, identificando-se publicamente com Dioniso e Ísis, deuses que simbolizavam a união entre Oriente e Ocidente, mas que para os romanos representavam exatamente o tipo de superstição estrangeira que ameaçava corromper suas tradições ancestrais. A ruptura final veio quando Otaviano obteve e publicou o que alegava ser o testamento de Antônio, no qual este supostamente deixava territórios romanos para seus filhos com Cleópatra e pedia para ser enterrado em Alexandria ao lado da rainha egípcia. Independentemente da autenticidade do documento, seu conteúdo confirmava todos os piores medos romanos sobre as intenções de Antônio. O Senado romano, cuidadosamente manipulado por Otaviano, votou para destituir Antônio de todos os seus poderes e declarar guerra não a ele, evitando assim a aparência de uma guerra civil, mas à própria Cleópatra. Pela primeira vez na história, Roma declarava guerra oficial a uma mulher, reconhecendo implicitamente que ela, não Antônio, era considerada a verdadeira ameaça ao poder romano. Cleópatra recebeu a declaração de guerra com uma mistura de medo e determinação. Sabia que chegara um momento decisivo não apenas para sua dinastia, mas para o próprio futuro do Egito. A vitória significaria a criação de um novo tipo de império, multicultural e tolerante. A derrota significaria o fim de 3.000 anos de independência egípcia e sua própria destruição pessoal. Enquanto se preparava para a guerra final, Cleópatra ainda acreditava que sua inteligência e os recursos do Egito poderiam compensar as vantagens militares de Otaviano. Havia subestimado tanto a determinação de seu inimigo quanto a profundidade da resistência romana à sua visão de um futuro compartilhado entre Oriente e Ocidente. A preparação para a guerra contra Otaviano consumiu 2 anos intensos. Cleópatra transformou o Egito em uma gigantesca máquina militar, mobilizando recursos humanos e materiais em uma escala nunca vista desde os tempos dos grandes faraós. Os estaleiros de Alexandria trabalhavam dia e noite construindo navios de guerra. As minas núbias forneciam ouro para recrutar mercenários, e os celeiros reais acumulavam provisões para sustentar um exército em campanha prolongada. A frota que Cleópatra e Antônio reuniram para enfrentar Otaviano era impressionante em tamanho, mas heterogênea em qualidade. 500 navios de diversas nacionalidades e tamanhos se concentraram no Golfo de Ambrácia, na costa oeste da Grécia. Havia galeras egípcias de guerra, trirremes gregas, navios fenícios, embarcações cilícias tripuladas por ex-piratas. Era uma força naval cosmopolita que refletia a natureza multicultural do império que Antônio e Cleópatra sonhavam criar. Mas a diversidade que era sua força ideológica tornava-se sua fraqueza militar. Os comandantes falavam idiomas diferentes, seguiam tradições navais distintas, e muitos questionavam secretamente se deviam morrer por uma causa que viam como primariamente egípcia. Antônio, embora fosse um general terrestre competente, nunca havia comandado uma batalha naval de grande escala. Cleópatra, por sua vez, entendia de navios mercantes e navegação comercial, mas não de táticas navais militares. Otaviano, em contraste, havia reunido uma força menor numericamente, mas superior em coesão e liderança. Suas 400 naves eram todas romanas, tripuladas por marinheiros experientes e comandadas por oficiais que haviam lutado juntos por anos. Mais importante, seu almirante era Marco Vipsânio Agripa,
possivelmente o melhor comandante naval de sua geração, que havia desenvolvido táticas específicas para enfrentar navios orientais maiores com embarcações romanas menores e mais manobráveis. A Batalha de Ácio, travada em 2 de setembro de 31 a.C., começou ao amanhecer com ventos favoráveis a Otaviano. Agripa posicionou sua frota em uma formação que maximizava a manobrabilidade romana, enquanto limitava as vantagens de tamanho dos navios inimigos. Seus navios menores atacavam em grupos coordenados, usando lanças incendiárias e arietes de bronze para danificar os cascos inimigos antes de se retirarem rapidamente para evitar contra-ataques. Durante horas, a batalha permaneceu indecisa. A ala esquerda de Antônio, comandada pelo experiente Públio Canídio, conseguiu furar as linhas romanas e ameaçar a retaguarda de Agripa. No centro, as galeras egípcias de Cleópatra resistiam bravamente aos ataques romanos, seus arqueiros núbios causando pesadas baixas nos convés inimigos. Por um momento, pareceu que a experiência e os recursos orientais poderiam compensar a superioridade tática romana. Então, inexplicavelmente, Cleópatra ordenou a retirada de sua esquadra. 60 navios egípcios, incluindo sua galera real, distintiva, com suas velas púrpuras, romperam o combate e fugiram para o mar aberto. O movimento causou pânico entre os aliados restantes, que interpretaram a retirada como sinal de derrota iminente. Antônio, vendo os navios de Cleópatra se afastarem, abandonou seu posto de comando e o seguiu com alguns navios leais. As razões para a retirada de Cleópatra permanecem controversas até hoje. Seus defensores argumentam que ela percebeu que a batalha estava perdida e tentou salvar o que restava de sua frota para continuar a resistência do Egito. Seus críticos a acusam de covardia ou traição, sugerindo que havia negociado secretamente com Otaviano. A verdade provavelmente está em algum lugar intermediário, uma rainha pragmática que preferiu preservar recursos para uma defesa final a sacrificá-los em uma batalha que considerava perdida. A consequência imediata da retirada foi o colapso total da resistência anti-otaviana. Os navios abandonados se renderam ou foram capturados. Dezenas de milhares de soldados e marinheiros orientais morreram ou foram feitos prisioneiros. Mais devastador que as perdas materiais foi o impacto psicológico. A fuga de Cleópatra e Antônio destruiu qualquer crença remanescente na legitimidade de sua causa. A fuga para Alexandria foi uma jornada através do desespero. Antônio, humilhado pela derrota e pela maneira como abandonara seus soldados, afundou em depressão profunda. Alternava entre furor contra Cleópatra, culpando-a pela derrota, e autorrecriminação por ter seguido sua retirada. Passava dias embriagado, recusando-se a tomar decisões sobre a defesa do Egito ou negociações com Otaviano. Cleópatra, em contraste, manteve sua compostura e imediatamente começou a planejar a defesa final. Mandou emissários a tribos núbias e árabes, tentando organizar uma coalizão anti-romana no sul. Ordenou a fortificação de Alexandria e a construção de uma frota de emergência com madeira de navios mercantes. Mais importante, iniciou negociações secretas com Otaviano, tentando salvar ao menos a dinastia ptolomaica, se não conseguisse preservar a independência egípcia. Mas era tarde demais para a diplomacia. Otaviano havia decidido que nem Cleópatra, nem qualquer de seus filhos poderiam sobreviver. O Egito seria anexado como província romana, e a última dinastia independente do mundo helenístico seria extinta completamente. A única questão restante era se Cleópatra morreria lutando ou se renderia para ser exibida no triunfo romano. Durante o inverno de 31-30 a.C., enquanto Otaviano preparava metodicamente sua invasão final do Egito, Cleópatra e Antônio viveram seus últimos meses de liberdade em uma mistura surreal de desespero e hedonismo.
dissolveram o Clube dos Inimitáveis e criaram uma nova sociedade chamada Companheiros na Morte, dedicada a celebrar os prazeres finais antes do fim inevitável. Era uma maneira tipicamente alexandrina de enfrentar o destino, com elegância, ironia e uma recusa em aceitar a vulgaridade do desespero comum. O cerco final de Alexandria começou em julho de 30 a.C., quando as legiões de Otaviano cruzaram a fronteira oriental do Egito e marcharam pelo delta do Nilo sem encontrar resistência significativa. As defesas que Cleópatra havia organizado desmoronaram na primeira confrontação. Seus mercenários desertaram quando perceberam que lutavam por uma causa perdida. Os oficiais egípcios negociaram secretamente com os romanos e até mesmo a guarda real ptolomaica começou a demonstrar sinais de deslealdade. Antônio tentou uma última saída desesperada contra os romanos que se aproximavam de Alexandria. Com algumas centenas de soldados leais, atacou as posições avançadas de Otaviano perto de Canopo. Foi uma ação mais simbólica que estratégica, o último gesto de um general que preferia morrer lutando a aceitar a humilhação da captura. A escaramuça terminou rapidamente com a destruição total da força de Antônio. Ele próprio sobreviveu apenas porque um centurião romano o reconheceu e o poupou, esperando capturá-lo vivo para o triunfo de Otaviano. Retornando a Alexandria derrotado e ferido, Antônio encontrou a cidade em pânico. Rumores corriam pelas ruas de que Cleópatra havia morrido, de que ela havia se rendido aos romanos, de que planejava entregar a cidade para salvar sua própria vida. Na confusão e desespero, Antônio acreditou nos boatos sobre a morte de Cleópatra. Vendo sua vida política destruída e perdendo a mulher que havia se tornado o centro de sua existência, decidiu seguir a tradição romana do suicídio honorável. Pediu a seu escravo Eros para matá-lo, mas o jovem, recusando-se a assassinar seu senhor, voltou a espada contra si próprio. Antônio, impressionado pela lealdade de seu servo, decidiu morrer pela própria mão. Tentou cravar a espada no peito, mas o golpe foi mal dado, causando uma ferida mortal, mas não imediatamente fatal. Quando soube que Cleópatra ainda vivia e estava refugiada em seu mausoléu, pediu para ser levado até ela para morrer em seus braços. O encontro final entre Cleópatra e Antônio foi uma cena de tragédia clássica. Ela estava barricada no mausoléu que havia construído para sua morte, cercada pelos tesouros de sua dinastia e pelos símbolos de seu poder real. Quando viram Antônio sendo carregado, sangrando e próximo da morte, ela e suas servas usaram cordas para içá-lo até a janela superior do mausoléu, uma imagem que simbolizava perfeitamente a queda de suas ambições compartilhadas. Antônio morreu nos braços de Cleópatra, sussurrando que não se envergonhava de ter sido vencido por um homem como Otaviano. Suas últimas palavras foram uma advertência para que ela não confiasse em nenhum dos seguidores de Otaviano, exceto Proculeius, que havia sido amigo pessoal de ambos antes da Guerra Civil. Era o fim de um dos romances políticos mais consequentes da história, uma paixão que havia alterado o destino de impérios. Otaviano entrou em Alexandria em 1º de agosto de 30 a.C., exatamente um ano após a Batalha de Ácio. Sua entrada foi deliberadamente modesta, um contraste calculado com as pomposidades orientais que caracterizavam o governo de Cleópatra e Antônio. Vestido com uma toga simples, acompanhado apenas por alguns oficiais, ele simbolizava o retorno dos valores romanos tradicionais após anos de excesso alexandrino. A captura de Cleópatra foi quase acidental. Otaviano enviou Proculeius para negociar com ela, oferecendo termos generosos se ela se rendesse pacificamente. Durante as negociações, soldados romanos conseguiram entrar no mausoléu através de uma janela desprotegida. Cleópatra tentou suicídio imediatamente, sacando um punhal, mas foi desarmada antes que pudesse se ferir fatalmente.
Pela primeira vez em sua vida, a última faraó do Egito estava completamente à mercê de outros. O encontro entre Otaviano e Cleópatra foi o confronto final entre duas visões irreconciliáveis de poder. Ela ainda tentou usar sua inteligência e carisma, falando eloquentemente sobre a história gloriosa do Egito, sobre os benefícios mútuos de uma aliança entre Roma e Alexandria, sobre seu desejo de servir ao novo ordenamento mundial que Otaviano estava criando. Mas o jovem romano, diferente de César e Antônio, permaneceu completamente imune aos seus encantos. Otaviano via Cleópatra não como uma parceira potencial, mas como um símbolo perigoso de resistência à hegemonia romana. Sua inteligência, que havia fascinado César, era vista por ele como astúcia perigosa. Sua beleza, que havia cativado Antônio, era interpretada como arma de sedução contra nobres romanos. Sua educação refinada, que deveria ter sido seu passaporte para a sobrevivência, foi percebida como evidência de sua capacidade de causar problemas futuros. Mais importante, Otaviano compreendia que Cleópatra viva sempre seria um ponto de mobilização para forças anti-romanas no Oriente. Enquanto ela vivesse, haveria sempre a possibilidade de outro general romano ambicioso se aliar com ela contra o governo central. A única solução era sua morte, mas esta tinha que parecer natural para evitar transformá-la em mártir. Cleópatra percebeu rapidamente que Otaviano não tinha intenção de poupá-la. Quando soube que seria levada a Roma para desfilar no triunfo de Otaviano como prisioneira de guerra, compreendeu que seu destino estava selado. A ideia de ser exibida como troféu diante da multidão romana, ela que havia sido adorada como uma deusa, era intolerável. Preferiu a morte a essa humilhação final. O suicídio de Cleópatra em 12 de agosto de 30 a.C. foi seu último ato de soberania. Vestiu suas roupas reais mais magníficas, colocou a coroa do Alto e Baixo Egito e se preparou para a morte como uma verdadeira faraó. A lenda fala de uma áspide contrabandeada em uma cesta de figos, mas a realidade provavelmente foi um veneno rapidamente fatal que ela havia preparado durante seus anos de estudo em toxicologia. Suas duas servas fiéis, Iras e Carmion, morreram com ela, preferindo segui-la ao túmulo a servir novos senhores. Quando os guardas romanos descobriram os corpos, Cleópatra estava reclinada em seu trono dourado, aparentando estar dormindo em vez de morta. Otaviano, quando informado de sua morte, mostrou uma reação complexa de alívio e admiração relutante. Ela havia resolvido seu problema político, mas também havia negado a ele o triunfo completo de exibi-la derrotada em Roma. O destino dos filhos de Cleópatra selou definitivamente o fim da dinastia ptolomaica. Cesarião, que poderia ter sido um foco de resistência como suposto filho de Júlio César, foi executado por ordem de Otaviano pouco após a captura de Alexandria. Os filhos de Antônio e Cleópatra foram poupados devido à sua pouca idade, mas criados em Roma como órfãos imperiais, eventualmente desaparecendo no anonimato ou morrendo jovens. Com a morte de Cleópatra, terminou o último reino helenístico independente e o capítulo final do mundo que Alexandre o Grande havia criado. O Egito tornou-se simplesmente outra província romana, sua riqueza drenada para sustentar a expansão imperial, sua cultura gradualmente marginalizada pela dominação romana. A grande biblioteca de Alexandria continuou a declinar, seus estudiosos se dispersando, seus manuscritos negligenciados ou destruídos. Ainda assim, a lenda de Cleópatra começou imediatamente após sua morte. Ela se tornou simultaneamente símbolo da decadência oriental e da beleza exótica, representando tudo que os romanos afirmavam desprezar, mas secretamente admiravam sobre o Oriente. Ao longo de 2 milênios, historiadores, poetas, dramaturgos e artistas a recriaram de acordo com suas próprias fantasias e preconceitos, transformando a brilhante política em mera sedutora,
reduzindo uma das governantes mais capazes da história a uma nota de rodapé nas ambições masculinas. Mas a verdadeira Cleópatra era muito mais complexa e significativa do que os mitos sugerem. Ela foi a última representante de uma tradição de poder feminino que remontava aos faraós. Uma linguista e matemática brilhante, uma diplomata perspicaz que quase conseguiu criar um novo modelo de império baseado em parceria e não em dominação. Sua tragédia não foi pessoal, mas histórica. Ela representou um futuro que poderia ter sido uma síntese de Oriente e Ocidente que não seria tentada novamente até a Era Moderna. O verdadeiro legado de Cleópatra não reside nos mitos românticos que cercam seu nome, mas no exemplo que ela deixou de uma mulher que se recusou a aceitar as limitações que outros tentaram impor às suas ambições. Em uma época em que governantes femininas eram raras e a independência feminina quase impensável, ela criou e manteve seu próprio poder, formou alianças com os homens mais poderosos de seu tempo como igual e morreu em seus próprios termos, em vez de aceitar a derrota. 2000 anos após sua morte, Cleópatra continua fascinante, não porque era bela ou sedutora, mas porque era corajosa, inteligente e absolutamente inflexível em sua visão do que o mundo poderia se tornar. Ela foi verdadeiramente a última faraó, não apenas do Egito, mas de uma forma de pensar sobre poder, cultura e possibilidade que morreu com ela e nunca foi plenamente recuperada. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.